E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu vou querer conversar com vocês sobre sinais de alerta do transtorno do espectro autista. Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, aproveite esse tempinho para você se inscrever. Bom, pessoal, esse vídeo é o terceiro daquela série sobre sinais de alerta para o transtorno do espectro autista. E hoje a gente vai estar conversando sobre os sinais de alerta na criança de 2 anos a 3 anos de idade, então naquela criança já um pouquinho mais velha. Como nos outros vídeos, as explicações vão ser um pouco mais resumidas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, aproveitem os comentários abaixo para perguntar, que nós vamos responder assim que possível. Eu vou querer conferir item a item com vocês dos sinais de alerta para poder estar explicando para vocês de maneira que vocês consigam observar com maior clareza se aquela situação que vocês estão vendo realmente é um sinal de alerta ou não. Antes da gente começar, eu queria dar a vocês 3 avisos. O primeiro deles é que se há atraso, não existe uma idade para você esperar para ver se o desenvolvimento aparece. Então, se há atraso, há problemas. É preciso buscar ajuda. O segundo é, caso vocês não saibam quais são os marcos do desenvolvimento ou o que devem observar, leiam a caderneta de saúde do filho de vocês. Ali tem vários marcos do desenvolvimento com a explicação do que vocês precisam estar vendo. E caso ainda fiquem com dúvidas, aproveitem os outros vídeos da série dos marcos do desenvolvimento e mesmo os outros vídeos dos sinais de alerta de autismo para vocês se esclarecerem. O último deles é que os problemas do desenvolvimento eles podem variar, gente. Existem problemas leves, existem problemas graves e os sintomas eles podem ser muito parecidos nas várias condições. O que vocês têm que ter em mente é que se há algum sintoma, há algum problema. Tomara que seja um problema leve, mas a gente nunca deve confiar que o problema será leve. A gente deve buscar ajuda e saber qual é a gravidade do problema e qual é o tratamento correto. Certo, pessoal? Bom, dos 24 aos 36 meses, então, a gente vai observar alguns sinais, alguns sintomas que indicam para a gente que aquela criança pode ter o transtorno do espectro autista. O primeiro deles é que os gestos e os comentários em resposta ao adulto tendem a aparecer isoladamente ou após muita insistência. Então, quando você chama a criança ou pede que ela faça alguma coisa, você percebe que você precisa pedir inúmeras vezes ou chamá-la inúmeras vezes para que você obtenha a resposta ou obtenha aquele comando obedecido pela criança. As iniciativas para interação social são raras. Lembrem que crianças de 2 a 3 anos são muito sociáveis. Elas sentem atração por outras crianças, elas querem se aproximar, elas querem conversar com as outras crianças, brincar. Ou seja, a criança dessa faixa etária tem muita iniciativa para a interação social de forma habitual. Se uma criança não demonstra essa iniciativa, isso já deve deixar a gente um pouco mais preocupado. O próximo é que a criança repete a fala das outras pessoas de forma fora de contexto, descontextualizada. Isso é a chamada ecolalia. Então, ao invés da criança fazer habilidades de diálogo e responder a uma pergunta ou responder a alguma frase de forma concordando ou discordando, a criança usa frases fora de contexto ou repete a frase que a pessoa usou para perguntar ou para comentar. O próximo são as dificuldades ou desinteresse em narrativas sobre o cotidiano. Lembrem que a criança de 2 a 3 anos, ela está naquela fase onde ela começa a fazer relatos do seu dia, começa a contar as coisas que está fazendo, começa a contar sobre as coisas que já fez ou que quer fazer. Se a criança não demonstra interesse em fazer esse tipo de comportamento, isso também deve deixar a gente com a suspeita de que essa criança possa ter transtorno do espectro autista. Depois disso, gente,
a gente tem aquela criança que não conversa com o adulto, ou a criança que não faz o diálogo. Então, a criança com 2 anos, ela já começa a usar frases simples. Entre os 2 anos e meio e os 3 anos, a criança já começa a usar frases mais completas, de 3, 4 palavras mais ou menos. Então, nesse meio tempo, a criança vai estar fazendo essa evolução das frases simples de 2 palavras, como me dá, eu quero, para frases mais completas, como eu não quero, eu quero isto, eu quero aquilo. O próximo item, gente, é sobre o brincar. É aquela criança que não consegue demonstrar um brincar de faz de conta, brincar fingindo que uma coisa é outra, ou brincar exercendo um papel de fantasia, de ser o cozinheiro mexendo as panelinhas, de ser o piloto de carros pilotando o carrinho ou uma caminhonete. É aquela criança que parece não conseguir fantasiar nas brincadeiras. Brincar de faz de conta é uma coisa que a criança já faz de forma rudimentar desde 1 ano, 1 ano e meio de idade. Então, aos 2 anos, aos 2 anos e meio, essa habilidade ela já está bastante desenvolvida. O brincar da criança já tem bastante fantasia e bastante imaginação. Caso não tenha, é sim motivo para a gente se preocupar. Outro sintoma ou outro sinal de alerta sobre transtorno espectro autista nessa faixa etária é aquela criança que não se aproxima das outras para brincar, ou seja, ao observar outras crianças brincando, não vai até as outras crianças. Ou se uma criança se aproxima dela, ela evita aquele contato, ela se afasta ou ela se esconde atrás do pai ou da mãe. É claro que normalmente existem crianças que têm uma certa timidez nessa faixa etária, mas essa timidez em geral se expressa quando um adulto vai abordar a criança junto aos pais e a criança se envergonha, se esconde atrás do pai, se esconde atrás da mãe. As crianças tendem a responder com muito mais naturalidade e de forma muito mais positiva quando são abordadas por outras crianças nessa faixa etária. Então, se essa resposta positiva à abordagem não está presente, a gente tem sim que ficar preocupado. Os últimos sinais de alerta do transtorno espectro autista nessa faixa etária são um relacionado ao brincar. Então, é aquela criança que, ao brincar com outras crianças em geral, tende a se engajar por momentos muito curtos e sem fazer contato visual. A criança nessa idade, ela busca fazer bastante contato visual. Ela quer se referenciar, quer saber se a outra pessoa está gostando daquela brincadeira ou daquela atitude, ou se a pessoa não está gostando, ou seja, ela quer saber o que o outro está pensando. E ela faz isso através do contato visual. Crianças que tenham baixo contato visual ao brincar ou ao interagir também são crianças com sinal de alerta para o autismo. Os últimos 3 são relacionados ao comer. A criança nessa faixa etária já quer participar da cena alimentar, já quer ficar na mesa comendo com os adultos, imitando os adultos durante a refeição. Aquela criança que evita estar comendo junto com a família ou que não imita os pais durante a refeição, não demonstra uma curiosidade sobre aquilo que está sendo consumido pelas outras pessoas da mesa, está interagindo pouco durante a refeição. E também o último sinal é a seletividade alimentar. É aquela criança que demonstra uma intolerância bastante intensa quanto a alguns tipos de alimentos ou texturas ou cores de alimentos. Então não é uma simples birra para comer, não é aquela simples não gosto disso ou não gosto daquilo. É uma criança que, se tentar comer algum alimento fora do cardápio dela, ela sente náuseas, ela tem um mal-estar bastante visível e bastante real. Isso é seletividade alimentar e isso é um sinal de alerta para autismo. Bom, pessoal, esse vídeo encerra a nossa série de vídeos sobre sinais de alerta para o transtorno do espectro autista. Para terminar esse vídeo, gostaria de dar ou deixar para vocês 7 dicas que são importantes não apenas para o transtorno do espectro autista, mas para atrasos do desenvolvimento em geral, que vão ajudar vocês a verificar se o filho de vocês precisa de alguma ajuda ou de alguma assistência de saúde, sim ou não.
Então, primeira dessas dicas, conheça os marcos do desenvolvimento. Lembrem que eles estão anotados na caderneta de saúde do seu filho, aquela onde são anotadas as vacinas. Leia sobre os marcos de desenvolvimento, assista vídeos sobre os marcos do desenvolvimento, conheça esses marcos. Isso vai fazer com que você tenha uma segurança maior ao verificar se alguma coisa não está dentro do padrão. A segunda dica é, na dúvida, procure um profissional de saúde, gente. Se o seu filho está apresentando atrasos na fala, procure uma fonoaudióloga, procure um médico. Se o seu filho está apresentando algum tipo de comportamento que parece ser estranho, procure uma psicóloga. Se o seu filho está apresentando algum tipo de dificuldade para caminhar, dificuldade para sentar, algum tipo de problema motor, procure um fisioterapeuta. Ou seja, procure um profissional de saúde, seja ele médico, seja ele de alguma outra das profissões de saúde. Isso vai fazer com que o seu filho receba a assistência que ele precise, certo? O terceiro deles é acredite nos seus instintos. Lembrem que pais e mães têm sim uma capacidade de detectar quando alguma coisa está errada. Vocês podem até não saber o que é que está errado ou qual é a causa daquele problema, mas vocês conseguem perceber quando alguma coisa não está de acordo com o que deveria estar. Nessa sensação ou nesse momento, busquem a ajuda. E se não for dada assistência a vocês no primeiro momento, for tranquilizado vocês, você tem que aguardar, é normal, cada criança tem o seu tempo. E você fica com aquela sensação de que algo está errado, confie nessa sensação. Procure ajuda, procure uma segunda opinião, ou uma terceira opinião, ou uma quarta opinião. Não há nada de errado de você buscar mais de uma avaliação quando há dúvidas. Lembrem que o instinto de vocês, ele é bastante preciso. Normalmente, pais e mães, quando percebem algo errado, eles estão vendo alguma coisa errada verdadeira. Eles não estão fazendo alarmes falsos. A quarta dica é, se você for alertado por qualquer outra pessoa, seja professor, seja amigo da família, seja um vizinho, seja uma pessoa da sua comunidade, de que ela percebe que há algum tipo de problema no seu filho, não se ofenda com este comentário. Aproveite que essa pessoa está te alertando e busque também ajuda. Nem sempre os pais são os primeiros a perceber. Os pais e mães, muitas vezes, têm um filho só e não tem com quem comparar aquela criança para ter uma ideia de se aquilo está dentro do esperado sim ou não. Mas às vezes uma vizinha tem 3, 4 filhos e vai ver que o seu filho não parece estar desenvolvendo bem, ou a professora da escola que está com 20 alunos, 15 alunos na sala de aula e vê que o seu filho não está acompanhando a turma em algum dos aspectos. Então, ouçam esses alertas e ajam sobre estes alertas. Lembrem que vocês não são perfeitos, nem sempre o pai ou a mãe é a primeira pessoa a perceber. O próximo aviso, gente, ou a próxima dica é que sinais de alerta não são uma confirmação diagnóstica. Então, sinal de alerta não quer dizer obrigatoriamente que o seu filho ou a sua filha tem transtorno do espectro autista. Ele meramente quer dizer que existe alguma coisa acontecendo ali e que não deveria estar acontecendo, ou que está acontecendo ali e que é problema, certo? Então, ao perceber sinal de alerta, busquem ajuda, mas não fiquem assim, meu filho tem sinais de alerta, então certamente ele tem autismo, porque não é assim que funciona. E a dica mais importante de todas, gente, é mantenham a calma. É fundamental, ao vocês suspeitarem de que o filho ou de que a filha tem autismo, vocês agirem, sim, mas não agir de forma apressada, não agir de forma intempestiva. É importante que vocês tenham calma, que busquem as avaliações necessárias, que busquem os tratamentos necessários. É comum que pais e mães de crianças que apresentem sinais de alerta
entrarem em um certo pânico, desenvolverem uma certa angústia frente a isto, porque, claro, estão vendo que o seu filho, que antes eles pensavam não ter problema nenhum, agora parece ter problemas. Então, é importante manter a calma. E era isso aí, pessoal. Então, uma excelente semana para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.